Saudações, terráqueos! Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês agora aqui no último vídeo do nosso primeiro nível universalismo. É a aula 7, conhecimento da consciência, tá? Então, mais uma vez, vamos agora conversar um pouquinho. E é o seguinte, primeiro eu vou fazer uma retrospectivazinha do que a gente viu até agora. E vou procurar fazer isso sempre ao término de todos os níveis, tá? Nesse nível a gente começou falando sobre o curso, não foi? Depois a gente falou sobre o universalismo, uma forma de enxergar, de misturar, de gerar o link entre diversas informações, sobre a importância da liberdade filosófica, né, de se libertar de prisões mentais e ideológicas. Falamos sobre a naturalidade do desconhecido, né? Falamos sobre o despertar, né? Despertar para quê? Começar a enxergar. E vamos agora para uma aula que eu diria que é a aula-chave para a gente começar a estudar o Tulo, que é conhecer o que é consciência, tá? Dentro daquelas premissas, deixa eu ver se já vai aparecer aí, é aquela pergunta, o que é que somos, tá? Então, assim, o que é que consciência? Quando a gente fala consciência, é um negócio que gera uma certa discussão, inclusive no meio científico. Por exemplo, para a ciência, é uma qualidade da mente, do cérebro, sendo um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então, para a ciência acadêmica agora, atual, a consciência é uma qualidade da mente, tá? E aí vem a questão, como a matéria cerebral gera a consciência? Isso não é explicado ainda, tá? E o que eu posso adiantar é o seguinte, inclusive no terceiro seminário que a gente fez, Evento Horizonte, eu disponibilizei um PDF de um cientista que ele catalogou todos os trabalhos científicos que lidam com a probabilidade da consciência estar fora do cérebro. Gente, é um acervo bibliográfico imenso de artigos, então a coisa não está tão longe de ser estudada, não, muito pelo contrário. Agora vamos para uma outra perspectiva, do que seja a consciência. Para os estudos espiritualistas e ou religiosos, consciência é a unidade pensante universal. É a força motriz que anima os seres vivos, o espírito e a alma. Tá? Então seria um elemento transcendental, está além do nosso corpo físico. A nossa consciência estaria aí nesse elemento, sei lá, de qual dimensão. Tá? E aí adiantando é o seguinte, quando a gente fala do que nós somos, primeiro, nós somos consciências pensantes que estamos em um corpo, correto? Todo mundo tem um corpo, normalmente meio simétrico, aí 2 pernas, 2 braços, 2 hemisférios cerebrais, há uma certa dualidade nessa construção, tá? Só que temos também a nossa mente. O que é a nossa mente? Esse órgão maravilhoso chamado cérebro, estudos já mostram na neurologia que é o seguinte, existem áreas cerebrais que elas se tornam muito mais ativas para certas atividades. Por exemplo, para escrever, ativa muito aqui na frente, não sei aonde. Para quando estiver pensando sobre a morte da bezerra, ativa mais não sei aonde. Reflexo ativa em outro local. Enfim, quando eu estou apaixonado, em outro local. Então, cada movimento, pensamento, cada ação, há uma área do cérebro que ela é atribuída como uma área primordial para executar aquela ação. Tá? A nossa visão, por exemplo, tem uma grande percentual, se eu não me engano, aqui atrás do cérebro, que cuida da visão. Enfim, então o que acontece? Por isso que às vezes algum acidente, algum trauma, deixa a pessoa com falhas em certas atividades, porque aquela área cerebral foi atingida. De um modo geral. Agora existem as anomalias, os casos que... Eu vi um caso recente que o cidadão ele perdeu um lado inteiro do cérebro, um hemisfério inteiro no acidente ele perdeu. Fizeram um tampão aqui na cabeça dele para não ficar aquela coisa assim, né? E ele ficou só com a metade. Quando esse cara voltou do coma, pensar, ele vai ficar vegetativo, não vai fazer praticamente nada. Por milagre, pode chamar assim milagre, por novidade na ciência, o cara só vírgula, né? Ele ficou paraplégico, ele não mexe as pernas, está na cadeira de roda. Mas faz tudo, normal, lúcido, consciente, estudando, falando, se exercitando, normal. E normal, assim, em relação ao que eles esperavam, né? Mas realmente perdeu o movimento das pernas. E aí a questão, como é que um lado só do cérebro conseguiu se remoldar, se adaptar
as novas condições e exercer todas as atividades. Isso ainda é novo para a ciência e a ciência está estudando nesse sentido, né, de compreender como é que ele se adapta. Mas na verdade a gente vai ver que a gente não entende o funcionamento do cérebro ainda. A gente não sabe como é que a memória está guardada, né? E principalmente, o que é a consciência? Onde está a consciência? No cérebro todo? Né? Isso ainda é um evento horizonte muito restrito. A ciência ainda precisa avançar muito para poder ter algumas respostas. E a gente coloca um elemento a mais, que seria o espírito ou a nossa própria consciência como um elemento a mais. Temos noção da mente, do corpo, mas existe um elemento a mais chamado espírito ou consciência, que faz parte do que seria, não no que nós seríamos, mas sim uma parte do que nós somos, tá? Por quê? Uma parte do que nós somos porque existe uma limitação de percepção da realidade. Então, se nós somos um elemento que transcende, a gente não vai poder compreender em sua totalidade. Por isso que eu falei que é só uma parte. E aí é o seguinte, existe uma grande resistência nos meios acadêmicos, e a gente já falou, citou algumas coisas, né, como por exemplo o poder, o domínio do poder, mas existem algumas vertentes que lidam com a consciência de uma maneira diferente. Então, pensadores versus cientistas. Consciência, certamente o maior problema da filosofia e neurociência. Coloquei alguns exemplos. Penso, logo existo. René Descartes, esse filósofo. Por essa frase ele já diz, pelo fato de eu pensar, né, significa que eu já existo, ou seja, já sou uma consciência. Existe uma colocação aí do Nassim Haramein, novamente citado, esse físico, mas também um filósofo, ele é formado em filosofia e história, onde mostra o seguinte, que a consciência é uma singularidade no campo de informações universal. E isso a gente vai explicar melhor, mas é uma singularidade, tá? E aí esse desenho aí de uma sinapse cerebral é para mostrar o seguinte, como é que os neurônios no nosso cérebro, como é que eles gerariam uma consciência, né? E eu coloquei isso aí como um lembrete para lembrar o seguinte, existem alguns experimentos que estão sendo feitos para mostrar que tanto nossas sinapses, nossas correntes elétricas que são geradas no cérebro, né, que vão para comandar todo o nosso corpo, nossos músculos, a fala, tudo, existe também o nosso campo magnético. E alguns estudos estão mostrando que existem algumas atividades onde há uma alteração, primeiramente no campo magnético e sim logo depois é percebida a alteração no nosso campo elétrico. Dando a entender que a nossa consciência, alguns cientistas colocaram no artigo, que eu vou procurar esse artigo para mostrar para vocês, eles mostraram o seguinte, que alguns experimentos, eles colocaram medidores de campos do campo magnético do nosso corpo, do nosso cérebro, e do campo elétrico, nos eletrodos. E eles faziam diversos tipos de atividades. Escreva aí seu nome, né? Que cor é isso aqui? Jogavam, segura aí, né? Reflexo, tudo. E havia alteração no nosso campo elétrico e no nosso campo magnético. Só que coisas do caráter, da alma, vamos dizer assim, da consciência, o que é que você acha? Você ama sua mãe, por que você ama sua mãe? Né? E você ama seus filhos? E você gosta de fazer tal coisa? Qual é o seu hobby? Enfim, coisas muito da individualidade, do eu. Havia uma alteração sensivelmente anterior no campo magnético e aí sim tinha medição depois do campo, alteração no campo elétrico, nos campos elétricos. E aí eles falaram, olha, por esse experimento dá-se a entender que a consciência está no campo magnético do corpo e não no cérebro. Daí eu falar que existe uma bibliografia imensa de estudos de um campo, fosse um outro tipo de corpo, onde a nossa consciência estaria nesse meio magnético induzindo o nosso cérebro, né, com correntes elétricas, enfim. São estudos novos, mas que estão apontando novos paradigmas. E falando de resistência a novas ideias, é o seguinte, é fato a perseguição aos que remam, né, contra os interesses comerciais, onde estudos nos aproximariam do entendimento da consciência. Por exemplo, esses cidadãos aí, eu vou citar eles rapidinho, esse primeiro cientista, filósofo, Giordano Bruno, ficou um pouco conhecido, né, devido ao menino do Acre que estava a fim de vender livros, mas enfim, vamos esquecer o menino do Acre, vamos falar sobre o Giordano Bruno. Ele morreu queimado na fogueira, defendendo a ciência, um cara com a mente universalista pra caramba. Ele, naquela época medieval, já falava em vida fora da Terra.
Isso é uma coisa... Esse cara não era daquele tempo, né? E olha o que ele falou aqui, ó. Se eu manejasse um arado, pastoreasse um rebanho, cultivasse uma horta, remendasse uma veste, ninguém me daria atenção. Poucos me observariam, raras pessoas me censurariam e eu poderia facilmente agradar a todos. Mas, por eu ser, delineador do campo da natureza, por estar preocupado com o alimento da alma, interessado pela cultura do espírito e dedicado à atividade do intelecto, eis que os visados me ameaçam, os observados me assaltam, os atingidos me mordem, os desmascarados me devoram. Que ingenuidade pedir a quem tem poder para mudar o poder. Esse foi Giordano Bruno, que defendeu seus ideais e não se curvou à Inquisição e morreu queimado na fogueira, defendendo a ciência, defendendo a natureza, defendendo o estudo, tá? Então, um cara fantástico. Outro aí do lado, a gente vai falar bastante sobre ele, é o Nikola Tesla. Foi um gênio que queria ajudar a humanidade e o comércio. Vocês conhecem Thomas Edison, o cara que teoricamente criou a lâmpada, né? O comércio acabou com esse gênio, que a gente poderia hoje estar com muito mais tecnologia. E olha que muito do que a gente tem hoje de tecnologia é devido a esse gênio aí chamado Tesla. E vou citar esses dois caras também. O Nassim Haramein, que é um físico atual, filósofo, historiador, que está trazendo uma revolução, paradigmas novos. E como ele está vivo, vamos dizer assim, é bem recente, está fresquinho, é bom de lidar com isso, porque as pessoas parecem só se tornam referências quando morrem, passam um tempão. 100 anos depois a ciência vai começar a dar uma certa credibilidade. Infelizmente, assim, olha um Gandhi, cara, um Gandhi, pé no chão, pacifista ali, tentando, né, trazer nova moral, e foi assassinado. Enfim, a resistência é muito grande, tá? A novas ideias. E tudo que rema a um sentido que transcende a matéria não é de interesse, gente. A gente vai ver o porquê. Não é porque a ciência não gosta dessas coisas. Não, não tem nada a ver com ciência nesse ponto, não. Não é de interesse aos poderosos que a gente transcenda a nossa mente, que a gente desperte. Consciência e matéria. Vamos falar agora, juntar com matéria, só para finalizar. Muito se pergunta, quando a gente fala de consciência e matéria, é o seguinte. Sabe aquela história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A gente fica, primeiro veio o ovo, primeiro veio a galinha. Na verdade é o seguinte, vamos mudar as perguntas. Que gera o quê? Consciência que gera matéria ou é a matéria que gera consciência? É o cérebro, a matéria do cérebro que gera consciência? Ou é consciência que gera a matéria ou gera um novo mecanismo na matéria? Tá? Gente, na minha opinião, humilde e sincera opinião, é que estamos fazendo as perguntas erradas. Quem veio o ovo ou a galinha? Gente, o ovo é uma galinha, a galinha é um ovo. O que estamos falando é de tempo, diferença de tempo. Matéria e consciência. Se a gente for analisar matéria e consciência, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer um pouco consciência. Vamos pensar sobre matéria. O que é massa? Massa, matéria. Defina aí o que é matéria. Massa. Você acha que é simples? A ciência aí está se mordendo. Ah, é o conjunto de inércia, não sei o que, é isso, aquilo, outro. Você vai analisando, isso vamos fazer ao longo do curso, vamos começar a enxergar a matéria de uma outra forma. Forma essa que vai nos levar a uma nova interpretação do que seja a consciência. E lá na frente vamos ter uma nova interpretação do que nós somos, universalmente falando. E vamos lá na frente chegar a uma conclusão que realmente essa pergunta está sendo equivocada. Porque estamos diferenciando coisas que estão tão intrínsecas que podem ser a mesma coisa, tá? Então, esse é o bom do universalismo. É a gente começar a rever nossas perguntas. Pera, será que eu estou fazendo a pergunta certa? Será que é por aí o caminho? Né? E por que eu ressaltei no final desse nível a importância de a gente entender o que é consciência. Aqui a gente não explicou em nada o que é consciência. Mas mostrar que é importante o estudo do que seja consciência. Por quê? Porque é o que somos. Nós somos uma consciência. E estamos buscando, na verdade, entender um pouco do que a gente é. Porque nós somos consciências e a gente não entende ainda o que é o nosso elemento básico. E isso, apesar de parecer frustrante, é algo muito bom. Porque é para mostrar que existe um universo muito grande para ser explorado. Lembra que eu falei nos vídeos passados? Para a gente ter o autoconhecimento, a gente precisa conhecer o que está fora. Porque o que está fora e o que está dentro, a gente vai ver que é a mesma coisa. Isso que é, sabe? Eu fico vendo aí a galera gritando aí na janela quando o time de futebol faz um gol.
São coisas que eu vejo na vida que dá vontade pra janela e gritar um negócio, sei lá o que, sabe? Dá uma vibrada, porque, cara, isso é muito bom. Você passar o universo novo, não é você viajar, pegar uma aeronave, uma espaçonave, não. Às vezes, a forma como você enxerga as mesmas coisas, mas com uma forma tão diferente que você passa a ver coisas que estão na sua cara e você não via. E isso é fascinante, tá? Então, o estudo da consciência é um estudo de nós mesmos, e para isso, o que eu quis mostrar é o seguinte: a gente precisa estudar muita coisa, ter muito mais discernimentos, mais percepções, para a gente chegar a esse ponto, onde a gente vai fechar esse ponto certamente lá no final do curso, tá? Que é uma nova perspectiva do que nós somos nisso tudo. Então, gente, estamos finalizando aqui o nosso primeiro nível, que foi o nível de introdução ao universalismo. Fechamos aqui com a aula 7, aula Conhecimento da Consciência. Tá? Então, vou fazer agora aqui mais 2 minutinhos só de uma breve retrospectiva dessa viagem que a gente fez até hoje nesse primeiro nível, que foi ver que existe muito mais a ser estudado e que para isso, para a gente estudar isso tudo que existe, que a gente já viu, do desconhecido, nós precisamos estar livres de certos dogmas, livres de certas mentes fechadas, porque precisamos despertar para um mundo que está caótico, visto que a gente quer, como objetivo isso tudo, melhorar a nossa sociedade, sermos mais felizes. E para isso precisamos entender o que nós somos. O que é consciência, o que nós somos. E para isso a gente precisa entender de como é o tudo. Então, gente, é tudo interligado, tudo está conectado. Tá? Então a viagem do conhecimento está só começando. Esse foi só o primeiro nível, só foi para mostrar o seguinte, ó, tem muitos horizontes, muitos eventos horizontes a serem rompidos. Você não vai ter o despertar, você vai ter despertar diário. Cada aula é um despertar, cada experiência que você passa na vida, cada pessoa que fala com você é um despertar. Cada escolha que você tem na vida é um novo buraco de minhoca para um novo universo de possibilidades que chega na sua vida. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui a essa exploração e vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos, porque o que não falta aí é coisa nova para a gente experimentar, tá bom? Então valeu, gente, um abraço, ficamos aí finalizando esse primeiro nível, sejam bem-vindos todos já ao próximo nível, fica a sua escolha, qual o caminho que você vai seguir, ou se você é um dos veteranos que está no início aqui da formação do curso, em breve vamos estrear aí com o nosso nível do universo, tá bom? A gente se vê. Grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima aula.